Jorge Filipe Braga Barros Leão. Na sua experiência com Serralves, que é longa e muito interessante, o Soutor é o amigo número 1 de Serralves. É uma coisa impressionante, Soutor. Que memória que tem, que experiência é essa? Como é que chega a amigo número 1 de Serralves? Pois, é verdade. Eu sempre tive essa expectativa. Sim. E por acaso, hoje, antes de vir, ou seja, ontem, eu no escritório reuni uns papéis para me lembrar das datas exatas. Então, eu, para lhe responder a isso, vou só recuar um pouco. Ótimo, como quer. E recuando, eu dir-lhe-ei o seguinte, pois, de certa maneira, ainda familiar, havia uma ligação aos proprietários de Serralves da minha parte, por dois lados. Por um lado, eu sou bisneto, digamos, não é bisneto, é sobrinho bisneto do Delfim Ferreira, porque uma irmã dele, ele teve duas irmãs, uma irmã dele, que era a minha bisavó. Que era a bisavó do Soutor. E como é que ela se chamava? Rita Ferreira Braga. Rita Ferreira Braga, que é irmã de Diogo Ferreira e bisavó do Soutor. É isso? Exatamente. Daí eu conheci a família e o meu pai, em segundo casamento, acabou por casar com uma filha do Delfim Ferreira. Ou seja, uma das donas de Serralves, que depois intervieram na venda de Serralves, que era, na altura, e até morrer, o meu pai, casada com ele. Depois, o pai do Soutor era aqui do Porto? Sim, sim. E o Soutor também nasceu aqui no Porto? Exatamente. Mas o meu pai viveu em Lisboa, digamos, nesse segundo casamento, viveu quase sempre em Lisboa e era onde ele viveu a partir, não sei exatamente, mas penso que a partir dos anos 60. Houve aí, portanto, depois uma ligação mais forte a Serralves e tive até a oportunidade, por causa dessa ligação familiar, de vir cá algumas vezes, portanto, nos tempos em que o Alexandre Ferreira, que era o único irmão e o único filho de Delfim Ferreira, habitava com a sua mulher e o meu pai e a sua mulher davam-se. Houve algumas alturas em que se davam bem, outras que não. Nas que se davam bem, eu tive a possibilidade de vir e fiquei deslumbrado com a casa, portanto, quando cá vim. Por acaso, devo dizer que na altura... Pode nos ajudar mais na altura só foi a casa que eu vim porque foi ao jantar e era, portanto, não vi os jardins, mas a minha mãe, que era sobrinha do Delfim Ferreira, conhecia a casa e tinha cá também brincado, ou seja, esta casa era uma casa que os familiares todos conheciam e visitavam-se uns aos outros. A minha bisavó também vivia numa casa bonita, que é agora atual, não sei se é do Porto, se é do Porto, a senhora doutora? Não somos conhecidos. Mas a atual Ordem dos Médicos, conhece, era a nossa casa. Era a nossa casa. Aliás, fui eu também que tratei dessa venda, que eu negociei também nos anos 80. O Soutor, essa vez que veio aqui jantar à casa, foi mais ou menos em que altura? Olha, foi uma altura em que foi antes, naturalmente, de eles decidirem vender, e foi quando o Alexandre Ferreira decidiu vender as coisas dele todas. Eles fizeram partilhas entre eles. Eu penso que foi no início dos anos 80. Eu por acaso, até sei, tenho os documentos. Tenho os documentos, porque é que eu tenho os documentos? Porque eles fizeram, portanto, uma relação completa de todo o recheio. E Isso foi na altura em que eles acharam que deviam vender, foi? Não, o que aconteceu foi, o Alexandre Ferreira vivia aqui, mas isto era dos 4 irmãos. E os outros 3, a partir do momento em que ele fazia daqui a casa dele, não podiam usufruir de Serralves. Então, pôs-se a hipótese, ou ele comprava
se quisesse, a casa, e ele podia o fazer, tinha todas as condições para o fazer, aos irmãos, ou, porventura, vendiam. Então ele não quis comprar, até porque ele vivia no estrangeiro a maior parte do tempo. O Alexandre Ferreira. Na América do Sul. Ele era cônsul cá, mas nunca estava. Ele vivia, era o dono do Infante Sagres. Depois ele, quando passou, ele tinha os seus aposentos particulares no Hotel Infante Sagres, com toda a comodidade. Isto aqui no Porto, mas ele estava no Porto apenas enfim, não sei, um mês ou dois por ano. O resto, penso eu, que estava mais, quer em Lisboa, quer no estrangeiro. E, portanto, ele tomou a decisão de não comprar. E isso foi um primeiro passo para que os proprietários, como nenhum deles queria comprar, dissessem, ok, se calhar vamos fazer uma venda. E nessa perspectiva em que as três irmãs tinham de fazer essa venda, a primeira coisa que se fez foi partilhar o recheio. O recheio era fantástico. E esse recheio foi dividido, mas antes disso, foi feita uma avaliação muito completa. E eu tenho as avaliações todas numeradas. O Dr. Alexandre Ferreira antes, portanto. Claro. Bastante bem, como é que ele era? Eu até simpatizava com ele, eu conheci-o, eu era miúdo, mais com a primeira mulher, conhecia, ela até era amiga da minha mãe mesmo, porque eu também andava no balé e a minha mãe também, eu conhecia, e o professor dela de balé, são pessoas conhecidas cá no Porto. Também conheci os filhos dele, depois mais tarde, são meus primos afastados. Portanto, eu da família Ferreira conheço muitos e muitos me conhecem. Está claro. E as irmãs dele também conheceu ainda bem? Muito bem. Muito bem. Primeiro porque sou amigo praticamente de todos os filhos. Naquilo que eu acho que são coisas boas, acho que nós devemos partilhar. E essa é uma postura. E, de facto, olha, tanto assim é que sou eu que organizo. Hoje em dia temos uns almoços da família Ferreira e sou eu que os organizo, juntamente com uma prima minha mais nova, que agora é quem está, que é uma bisneta do Delfim Ferreira, que tem 30 e poucos anos e 3 miúdos novos, e disse, olha, tu vais tratar de trabalhar e eu faço depois a parte pronto, dos contratos com quem nos faz fornecer, e arranjamos aqui uma quinta fantástica aqui no Porto, e este ano tivemos 80. Incrível! Eu faço no nosso jantar, que é sempre no Natal um almoço, não é jantar, é um almoço de Natal, e tem sido um sucesso. Este já é o quarto que eu organizo. E porquê? Porque houve a pandemia e interrompemos. Pois. E é engraçado porque vêm sempre mais primos e eles apresentam-se. A primeira coisa que a gente tem nos anos, olha, então diz quem és. Olha, eu sou... Porque diz quem é a descendência. Pois. Nós assim ficamos a conhecer os descendentes. Tudo isto que eu estou a dizer, se calhar não tem interesse nenhum para Serralves. Mas isto só mostra que eu conheci, portanto, Serralves, mas, como lhe digo, mas a minha família conhecia bem, e todos nós sabemos, eu tinha fotografias dos tempos ainda em vida do meu tio, bisavô, tio Delfim Ferreira, e Sílvia, que era a mulher dele, que também viveu cá, que depois quando ficou viúva. E só depois dela ter também partido é que o Alexandre ficou sozinho aqui. Porque o Alexandre, pronto, sempre viveu aqui e fora, mas isto era, na realidade, a casa da mãe, pronto, que eu tratava por Dona Sílvia, mas com quem essa não tive contactos, nem com o seu marido, Delfim Ferreira, porque quando ele
quando ele, portanto, eu não sei exatamente quando ele morreu, sei que foi para aí no princípio dos anos 60, mas nessa altura eu era miúdo, não tenho relações nem desse tempo. O que eu me lembro é de mais tarde. Que ideia que tinha de Serralves? Vinha cá muita gente, vinha pouca gente? Como é que era a vida da Olha, família a ideia que Ferreira? tenho é que nos tempos, portanto, nos anos 50, e 40, e 50, e 60, portanto, toda a família Ferreira, todos os ramos estavam ligados à indústria têxtil. Todos tinham as suas empresas próprias e todos tinham uma boa situação financeira. Todos os membros, tudo isto é a descendência do Narciso Ferreira, que foi quem fundou a Schnop, que é uma empresa que depois no 25 de Abril foi nacionalizada e que de facto essa era uma empresa de energia e muito valiosa, e todos os ramos tinham belíssimas casas e trabalhavam na indústria têxtil e penso que conviviam entre si e haviam as grandes festas, os casamentos. Em Serralves houve, penso eu, menos casamentos, mas se houve, eu não me recordo, mas sei que todos os familiares visitavam as casas uns dos outros nessa época. E o que eu vi era as fotografias. Portanto, e as fotografias eram exatamente aquilo que estava quando a casa foi comprada. E aí é que é muito interessante nós falarmos do passado e como é que isto foi criado. É que realmente a ideia que eu tenho, mas esta é uma mera ideia, o primeiro conde de Vizela é que comprou isto. Pronto. Mas isto só foi habitado enquanto casa nos anos 40. Portanto, a casa só ficou pronta nos anos 40. Isto, enfim, está mais ou menos documentado. O que eu penso é que ele fez, portanto, começou pelos jardins, mas os jardins e o campo, porque houve uma coisa que se manteve muito tempo, por exemplo, era o campo de caça, ali aquela zona onde se fazem os concertos. Antigamente era uma zona de caça e uma zona dos empregados. Tudo isto aqui não existia, era diferente. Eu acho que havia uma zona de recreio, que é esta que nós vemos onde está o lago, enfim, aquela catarata de lagos, e que era essa a zona de recreio, e o resto era rústico. O resto havia cavalos, havia bois, havia animais de todo o género e campo. Portanto, isto tinham aqui muitas pessoas que viviam e famílias que viviam a trabalhar para o proprietário, isto era uma quinta. Portanto, os jardins, propriamente a zona dos jardins, é esta que nós temos para a entrada de Marechal Saldanha. É esta onde estão as piscinas e que vai até lá embaixo. O resto, a ideia que eu tenho é que era campo. Para ali havia os jardins, havia o ténis, portanto, que era muito bonito, aliás, onde é agora uma sala de uma casa de chá. Ali o ténis ainda é do meu tempo, ainda fui vê-lo e estava ténis a funcionar. Não joguei, mas vi. Portanto, isso só foi modificado já na posse de Serralves, do Estado. Portanto, o curioso, o que eu acho é, ele depois, quando comprou, quis fazer uma casa bonita. Houve arquitetos que eram franceses que realmente trabalharam nisso. Depois foi um arquiteto português que também está identificado, que portanto, acompanhou as obras da casa, que realmente depois o segundo conde de Vizela habitou nos anos 40. Meados dos anos 40, mas que depois vendeu. Eu penso que ele não esteve, que deve ter estado cá 9 anos, por aí. Cerca de 10 anos, mas para menos, porque ele, portanto, era riquíssimo, mas teve problemas e teve que vender. Eu recordo-me que o conde da Covilhã tinha 2 casas.
tinha esta aqui e tinha uma lá embaixo, no fundo da Boa Vista, da Avenida Boa Vista, junto ao Castelo de Queijo. E ele chegou a ter a ideia de alargar a quinta daqui até lá embaixo. Quando for no início. Eu lembro-me de ser contada esta história, que eu quando vi ela, e foi o Nisha que me contou. Ele ao princípio ia gastar, mas depois nunca se realizou. Mas veja bem como é que ele pensava naquele tempo, se recuarmos 100 anos, 120 anos. Eles na altura, até porque a zona da Foz não existia. Eu posso lhe dizer, eu vivia com os meus avós na Arca d'Água e no meu tempo de jovem eu vinha para a casa de verão dos meus avós, que era exatamente na Avenida da Boa Vista, perto da praia. Ou seja, a casa de verão era na Foz, só para ser utilizada no período da Foz. Para a praia continental, que era a praia que se usava, que já não existe, porque a areia foi comendo. Mas existem as praias, mas a continental, propriamente dito, está muito diminuída, porque aquilo, o mar, a atual avenida que passa no mar, é muito mais acima do que o que era anteriormente. Aquelas corridas do Stirling Moss, que quando ele ganhou, e tudo nos anos 70, a rua, enfim, não era uma avenida, era uma rua onde eles também faziam as corridas, essa já não existe. A que existe, as corridas atuais, é um bocadinho acima. Portanto, é engraçado como o mar comeu um bocadinho. Foi só essa rua, porque o castelo está sempre. E aquilo, a rua era quase junto ao castelo, era um bocadinho mais abaixo. Esta é a ideia que eu tenho. Mas, isto para lhe dizer, a Foz era uma coisa diferente. As pessoas não viviam na Foz nessa altura, vinham passar férias. E eu ainda sou desse tempo. Claro que isso modificou-se, que exatamente nos anos 50, de repente as pessoas começaram a comprar e começou muita gente e depois passou-se a achar e a ficar lá. Mas olha que, de facto, a Foz, eu vivo na Foz, nasci na Foz, porque nasci no verão, e nasci lá na Casa da Foz, e vivo na Foz. Mas acho que a Foz é muito bonita, mas o tempo não é tão bom como, por exemplo, na Arca d'Água, que não tem nuvens, não tem tanta umidade, é muito mais seco e saudável. Pronto, e era assim nas outras gerações. O que eu acho é que depois, e só muito mais tarde, é que foi construído, portanto, o jardim, como está aqui, foi acompanhando com as obras da casa. Eu penso que começou, por isso até me faz uma certa confusão de que já tenha 100 anos, porque eu não tenho pessoalmente conhecimento mas isso deve estar documentado porque eles na altura, as pessoas ricas, encomendavam tudo no estrangeiro e encomendavam para vir fazer as coisas. Eu outro dia estava a ver um quadro que é meu e que estava a mudá-lo de sítio. É um quadro muito bonito. E então eu estava a virar e fui por trás e vi Ferreira, tudo coisa, e disse, isto foi do Delfim Ferreira, e ele comprou isto neste ano em Paris, e está lá, porque eles compravam. Não, e isto veio-me parar às mãos, porque era um quadro que ficou para a mulher do meu pai, que depois me deu esse quadro. Portanto, que é de resto lindíssimo. Mas o engraçado é que está lá por trás, e eu deixei, é um histórico, assim como algumas coisas dos bens de Serralves, que eu conheço bem, porque vi e conheci o que se passou com quando se fez, portanto, a divisão do recheio. Tem alguma memória, mais algum comentário, mais alguma razão que não fosse esse da necessidade? Porquê que por parte do Conde de Vizela? Por parte do Conde de Vizela. Porquê que ele vendeu ao Delfim Ferreira e porquê que o Delfim Ferreira
quer comprar. Nunca ouviu nada sobre isso. Bom, isso nunca ouvi, mas isso é uma situação natural. Todos se conheciam, eram todos das têxteis. O Conde de Vizela era o dono da Têxtil Vizela. O Delfim Ferreira era o dono de várias coisas, embora seja mais conhecido, para além de ser um grande industrial, o Delfim Ferreira foi também uma pessoa que investiu muito no imobiliário, em Lisboa em particular e noutros sítios. Aliás, é sabido que o Delfim Ferreira foi considerado, no seu tempo, o homem mais rico de Portugal. Portanto, e não os irmãos, foi ele, porque todos estavam bem nessa altura, mas ele teve uma visão muito avançada, sobretudo com a visão imobiliária. E isso, até hoje, os herdeiros têm belíssimos rendimentos dos prédios fantásticos que ele não comprou, que ele criou, que ele mandou fazer e que são ótimos e em bons locais. E, portanto, o que eu acho é que o Delfim Ferreira estava numa fase crescendo, nessa altura, e o Conde de Vizela estava numa fase de não crescendo e provavelmente, olha, não queres comprar a minha casa, ou sim, deve ter sido assim uma coisa, portanto todos eles se conheciam. Reparo que o Conde de Vizela tinha também muitos prédios na Baixa do Porto, que manteve, os herdeiros, os descendentes deles, continuaram donos, onde é o Clube Portuense, onde é aquelas, há ali vários imóveis fantásticos na Baixa, que era tudo do Conde de Vizela, e eu lembro-me, eu próprio intervim na venda de um desses imóveis, que já como advogado, nos anos 80 ou 90, portanto ajudei a vender um deles, de um dos descendentes do Conde de Vizela, neste caso um sobrinho do Nisha Cabral, meu amigo, embora me desse bem também com o Nisha, e o Nisha também lhe tratei, que ele também vendeu. Não, ele pediu-me uma ajuda. O Nisha também conhecia bem o meu pai e disse, Jorge, podias-me arranjar? Isso está bem, eu dou-te um jeito nisso. E pronto, e resolveu-se. O doutor, entretanto, nasceu aqui, viveu em Lisboa? Não, eu sempre vivi aqui, mas também vivi em Lisboa, quer dizer, sempre tive casa também em Lisboa a partir dos anos 80, mas faz a sua formação aqui no Porto? Sim, a minha formação na universidade foi em Coimbra. Em Coimbra. Foi Direito, no tempo em que eu fui para Direito, tinha a opção de Lisboa ou de Coimbra, não havia no Porto. A Universidade Católica foi a primeira, mas veio mais tarde. Eu estudei em Coimbra e foi lá que me formei. Gostou? De Coimbra, gostei. Foi boa a vida nas Repúblicas? É assim, eu fui para Coimbra com 3 amigos, arranjamos uma casa, tínhamos todos carro, éramos um grupo à parte. As meninas olhavam todas. Claro. Não era o clássico do estudante de Coimbra. Nós fomos foi casualmente, reunimos, ficamos a dar muito bem e vínhamos para o Porto. Quer dizer, foi numa fase em que estava-se no Porto ao fim de semana e ia-se para Coimbra durante a semana. Não é propriamente a Coimbra de outros anos atrás. Eu estive em Coimbra, entrei em 70, portanto sou do curso 70 e em 70 a coisa... Então ainda viveu uns momentos interessantes em Coimbra, nessa década. Vivi e também vivi o 25 de Abril com condições muito especiais, porque na realidade, com as minhas brincadeiras de Coimbra, eu acabei por ser chamado para a tropa. Isto porquê? Porque eu entrei em Coimbra com notas ótimas, mas eu tinha perdido um ano por estar no colégio alemão, que eu fiz o colégio alemão, que na altura era até a 10ª classe, que correspondia ao 5º ano do liceu, e eu, ao ir depois dos 2 últimos anos, tinha que fazer no liceu português,
Mas aí perdi um ano. Depois fiz, de facto, no Liceu Dom Manuel II, que se chamava então, aqui no Porto. Mas depois de ter feito, decidi mudar de curso. Não, eu estava em Economia, disse, não, eu não quero isto. Vou para Direito. Depois fiquei um ano só a estudar o latim, que eu não tinha tido, e o português, pronto, só para avivar, e o alemão eu já sabia. Portanto, andei um ano fantástico, com duas, e cheguei a Coimbra no limite. Ou seja, se eu atrasasse um ano, era direitinho que era chamado para a tropa. Como se passava naquele tempo com duas disciplinas em atraso, eu consegui ir até ao terceiro ano. Ao terceiro ano, pimba, fui chamado para a tropa. E foi para onde? Fui para Mafra, e em Mafra conheci os meus amigos, o Zé Calvário, que estava comigo no coisa, que era quem fez o hino com aquele cantor, portanto, enfim, foi o 25 de Abril, na minha entrada, na semana em que eu fui para a tropa. De maneira que saímos... Quando é que entra na tropa? Em 1973. O 25 de Abril foi em 74. Não, foi em 74. Foi em 74. Então, entra mesmo na véspera do 25 de Abril. O 25 de Abril foi, por exemplo, uma quarta ou uma quinta. Eu entrei na segunda-feira. Não. Mesmo 2 ou 3 dias antes. Exatamente. Tanto é que nós saímos, por segurança, para vir para casa, sem vestir farda, sem farda, e foi uma recruta... Não fez recruta? Fiz, mas fiz uma recruta muito simpática. Estava com uma equipe muito simpática. Eu já tinha ido antes, mas tinha dado baixa. E depois fui nessa é que eu fiz mesmo a recruta, e nessa recruta fiz grandes amigos, e o 25 de Abril também foi muito nosso amigo, porque eu estive, olha, não foi chamado para ultramar, como oficial, fiquei em Lisboa, nos quadros, num sítio onde nem sequer era um quartel, só havia 2 oficiais, além de mim, e era onde se faziam os pagamentos aos soldados e aos militares em geral. Enfim, foi vivi em Coimbra tranquilamente e terminei na qualidade estando no serviço militar, eu pedia para fazer as disciplinas de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, portanto eu acabei por me formar em 76. Com belíssimas notas, porque dispensava tudo, porque era muito mais fácil fazer uma disciplina de cada vez. Não é? Pronto, eu estudava umas coisitas e aquilo passava-se. Eu acho que o direito é tão fácil. É só pensar um bocadinho. Para quem tem gosto e talento. Estuda-se na vida real. Na vida real, eu fui estagiário, o primeiro estagiário do Miguel Veiga, de quem já conhecia, era amigo e mais amigo fiquei, até ele morrer. E eu no primeiro ano que lá estive, eu estudei mais do que em toda a época de Coimbra e em tudo, não imagina a diferença. Eu dizia, caramba, o estágio é que é a séria, porque eu em Coimbra, eu dispensei de tudo. As pessoas até diziam, você até é esperto, foi o único que escreveu aquilo, mas não estuda nada. mas passei os primeiros anos com 14, que era uma nota... Coimbra é incrível. Foi. Era uma nota. Só que depois do segundo ano, desceu para 12, e depois andei tudo na média dos 12, porque com 12 dispensava-se a oral. Eu nunca me liguei àquilo. Então o Sr. Doutor depois fica a fazer o estágio com o Dr. Miguel Veiga. E entretanto já sabemos um bocadinho da sua vida também. E depois então como é que é este reencontro aqui com o Alexandre Ferreira? Portanto, com o Alexandre Ferreira ainda foi antes. Sim, mas em termos profissionais, não é? Porque depois o Sr. Doutor... Olha, com o Alexandre Ferreira
Portanto, eu já não vinha, ele depois, quando se fizeram as partilhas, numa primeira fase, eu fiquei... O Soutor acompanhou as partilhas? Acompanhei as partilhas, sim, mas as partilhas diretamente, mas as partilhas foram feitas por comum acordo entre eles. Eles fizeram as escolhas e eu, digamos, sabia as escolhas do meu pai, da mulher do meu pai, tinha as listas, conversava com ele e ele explicava-me porque é que escolheram aquilo ou aquilo, etc. E foi para mim muito interessante. Aliás, eu recebi algumas coisas, poucas, mas recebi algumas coisas que gosto muito. Mas o que foi interessante foi que o Alexandre Ferreira, que era, enfim, o mais poderoso economicamente naquela altura, e ele sempre foi rico até morrer, morreu há um ano, se ele salvo erro. E salvo erro porque eu só soube mais ou menos e penso que foi no estrangeiro. Mas sei que morreu. Se não foi há um ano, foi há 2. Portanto, acho que foi, não sei se foi em 2022 ou 2021, porque isto eu já sei há uns tempos. E quando foi morrer há um ano, eu penso que soube isto em 2022, portanto deve ter sido em 2021. Mas não tenho a certeza. De qualquer maneira, sei que já não está cá. E ele, como não vivia em Portugal, não ficou com nada. Vendeu tudo em leilão. E foi o primeiro leilão com uma revista e com fotografias que depois passou a ser copiado pelo Correio Velho e por essas coisas. Portanto, foi o primeiro leilão que existiu com a riqueza daquilo que agora os leilões todos fazem. Tal, anteriormente não era nada disso. Era uma coisa muito simples e essa foi. E, curiosamente, há uma peça que foi comprada por um familiar, não nas partilhas, mas sim no leilão. E, aliás, a mais cara. Não vou dizer, mas é engraçado porque as partilhas correram bem, mas depois houve e eu até lhe perguntei, então, fizeste isto? Assim, ninguém vai dizer que houve, paguei no leilão, isto foi assim. É engraçado. E eu fiquei com algumas lembranças e realmente depois o que aconteceu foi que no meio disto tudo eu trabalhava como advogado, o marido da Sílvia, filha, que também convidou-me para assessorar também em algumas coisas da empresa que ele administrava, que era, aqui no Norte, e de facto eu tinha uma boa relação com ele e com a mulher, tanto é que eles eram podiam ser meus pais, não é? Eu tratava por ele, José Rodrigo. Havia, embora eu fosse uma geração abaixo, tinha e a Maria de Lourdes, que era a mulher do meu pai, tratei-lhe de montes de coisas e com algum sucesso, ao ponto que depois me pediram para ser eu a representá-los na questão de Serralves. E, curiosamente, o próprio Alexandre também me mandou, sem eu lhe pedir, uma procuração para eu também o representar. Como é que surge na família, então, essa ideia de vender Serralves? Essa ideia surge porque as irmãs forçaram, na altura, a fazer as partilhas e, a partir do momento em que ninguém quer, ninguém vai ficar com isto para ninguém usar. E como ninguém iria usar, o objetivo era vender. E é consensual entre os irmãos a venda? Entre os irmãos, sim. Nos descendentes todos não, mas também não tinham voto na altura. Não tinham voto na altura. E também foi consensual, que fui eu. Que entregarem-lhe a si, acompanhar o processo. Fui eu que avancei com todas as negociações, desde o princípio, ou melhor, eu avancei
juntamente com as conversas com o meu pai e com a sua mulher, e a coisa foi andando, mas depois aconteceu uma coisa muito engraçada. Em 1983, houve uma reunião dos familiares, dos 4, mas que não estava presente a que eu representava nessa altura, só representava essa que era a Maria de Lourdes. Em 83, representei depois o Alexandre, em 84, a partir daí, mas depois ele tirou-me e só fiquei a representar A Maria de Lourdes. a Maria de Lourdes e a Sílvia. E a Sílvia. E a terceira irmã? Não tinham ninguém. Eles também sabiam o que é que eu fazia, portanto, o Jorge que trabalho para todos. Portanto, e tinha o Teles de Abreu, mas ele não fazia nada, estávamos muito bem, é só Jorge. Anda lá com isso. Pois, fui eu que fiz as coisas todas. Ele depois foi quem representava o Alexandre, mas as coisas todas era eu que fiz as coisas todas. E quando eles pensam vender, eles têm alguma ideia de comprador? Não. O que aconteceu foi o seguinte: em 83, voltando atrás, houve uma reunião e uma proposta de compra, e houve um shake hands e um negócio feito pelo Alexandre Ferreira, da venda de Serralves. Na altura, uma pessoa, por acaso um amigo meu, riquíssimo também, na altura, e ele disse-me, foi depois de tomar, ao fim da tarde, aí num pub, na altura se usava muito ali no Grêmio, e ele diz, olha, comprei Serralves. Eu, desculpa lá, Miguel, compraste Serralves, como assim? Tive hoje lá uma reunião. Diretamente com o Alexandre. Com o Alexandre e com as irmãs, e acordamos o preço, o cheque está comprado. Disse, Miguel, desculpa lá, estás a falar a sério? Vou falar a sério. Eu, desculpa, nós somos amigos, mas tu não vais comprar Serralves. E não vais para comprar Serralves por esse valor. Não vou, já está comprado, o que é que tu queres? Não tens nada a ver com isso. Não, tenho. É que Serralves é de 4 irmãos. E eu, neste momento, represento uma irmã. Ela não foi ouvida nem achada, ela está em Lisboa. A mim ninguém me disseram nada, eu não estive na reunião. Digo-te já, vou vetar isso. E assim aconteceu. E depois houve a correspondência que eu tenho, em que, de facto, ele escreveu e o Teles Abreu respondeu, não, isto não é nada comigo, eu mandei, isto não foi, e não era, mas ele, o que é que ele escreveu? Foi só uma conversa com os irmãos que nem sequer envolveu o outro advogado. Eu não sei se ele estava lá ou não, nem me preocupei. Eu é que disse, isso não vai para a frente porque nós não concordamos. E não foi. E na altura isso soube-se? Não, foi público, não? Não. Nada disso era público. E era à vontade do Alexandre, não? Não, o Alexandre quis lá saber. Ele estava chateado, ele tanto vendia por 10 como por 5 como por 20, o Alexandre Ferreira. Ele já não ligava. Só que eu tinha a noção e fazia as contas e pronto. E o que é que acontece? De facto, eu expliquei porque é que não concordava. Depois, não. Há aqui coisas que, se for eu a negociar, tem que ser de outra maneira e não concordo com os valores e, portanto, isto fica sem efeito. Eles acabaram por perceberam aquilo foi ao ar, então Jorge que trabalho, pronto. E eu comecei a mostrar Serralves e tive aqui toda uma espécie, desde a Gulbenkian, que cá veio, foi o Blanco, o José Blanco esteve cá a ver, desde uns estrangeiros que queriam fazer isto para um cinema avançado, que queriam, isto era fantástico. Pois é, mas vocês não têm dinheiro e para o que querem fazer é complicado. Pronto, quer dizer, houve interessados e isto e aquilo.
Entretanto, em conversa, portanto, eu tinha vendido a Arca d'Água em 82 para a Ordem dos Médicos. E eu disse sempre, eu acho que uma casa destas, isto tem que ser uma coisa, tem que se vender, tem que ser especial. Isto, o ideal era uma coisa para o Estado, para de facto, nós aqui no Porto, para um particular, isto não é grande demais. Para destruir a casa também é pena, quer dizer, vamos ver. E depois começavam-se a falar, e houve várias pessoas, o Miguel Veiga, que estava ligado à cultura e tal. Eu estive a jantar em casa do meu pai com, então, secretário de Estado da Cultura, exatamente, e começou-se, e foi graças a ela, foi totalmente graças a ela que depois se avançou para isto. Antes disso, eu tive a honra de mostrar isto ao Mário Soares, como Presidente da República, e eu tenho pena, porque eu tenho as fotografias, tenho um monte de fotografias. Eu prometo mostrar-lhe, porque até estão... Só que, olha, eu andei à procura, sei que tenho, mas não as encontrei. E também, com o Mário Soares como Presidente, em que eu nem gostava dele, passei a adorá-lo, porque ele foi muito simpático, era uma pessoa de conversa, agarrou-me pelo braço, nós fomos colegas, ali na casa, a descer, foi, olha, uma simpatia fantástica. Isto foi, talvez em 84, que foi quando eu comecei. Ele já devia ser o Presidente na altura. O Mário Soares não era Presidente em 84? Ainda não, mas está lá quase. 85? Sim. Então foi nessa altura que ele veio. Porque veio também nessa mesma altura, depois foi 83, foi a outra venda que não se realizou, 84 foi quando foi entregue a mim, 85 foi quando se começou a falar. Até porque a venda foi em 87. E ele só toma posse em 86. Mário Soares. Pois, mas ele veio cá em 86, então, quando já era presidente. E veio também em 86 o Cavaco, como primeiro-ministro. Só que o Mário Soares foi muito caloroso, foi uma festa, e o primeiro-ministro foi sequíssimo. Pronto, eu fiquei muito enjoado, achei a diferença da água do vinho, embora eu partilho mais das ideias do Cavaco, mas quer dizer, mas como pessoa, de facto, eram incomparáveis. Deixe-me só fazer uma questão. Entre 83 e 86, e nesse período, houve muitas expressões no sentido aqui da urbanização, da fragmentação daqui do espaço? Houve, porque todas as pessoas que queriam comprar, portanto, tinha interesse, era para aproveitar uma e urbanizar o restante. Urbanizar. Portanto, todas as pessoas que compravam isto neste sítio era para... A ideia era urbanizar. Claro. E havia concorrentes muito agressivos para urbanizar ou não? Eles não podiam, porque não fizeram negócio. Nunca adiantava. Sim, mas podiam dar, pois, nem sequer, o Sr. nem sequer lhes dava espaço para isso. Repare, eu fui falar à Câmara, com o Presidente da Câmara, fui saber, e eles disseram que também não viam isso com bons olhos. Como é que... A Câmara também gostava de preservar isto. Qual era a ideia da Câmara? Era preservar, mas tinha mais alguma ideia? Não, a Câmara não tinha dinheiro, mas também não queria que isto se transformasse que desaparecesse a riqueza que cá estava. Sendo certo que boa parte da sociedade do Porto também não conhecia muito bem Serralves por dentro, não? Porque nem bem nem mal, não conhecia. Não conhecia de todo. Isto era uma casa privada e fechada. E nem sequer conviviam muito com a sociedade. Zero. Ninguém mais. E isto aqui era como se fosse um campo, porque a casa estava reduzida àquela parte da frente e tudo mais era campo. E, por isso, então, campo com animais e com cultura, com isto, e não era para vender. Eles não tinham acesso, eram as pessoas que administravam aquilo é que viviam disso. Mas a Câmara não tem, portanto, um conhecimento real do que é Serralves nesses anos. Se for ver as plantas, tem o conhecimento. Mas uma coisa é
uma pessoa saber que é uma coisa grande, outra coisa é saber que é uma coisa deslumbrante, que está cá e que se poderia fazer. Mas eles também não têm a noção de que é uma coisa deslumbrante. Não têm. A única pessoa que teve essa noção foi, digamos, em termos de realização, foi depois as pessoas que se envolveram em trazer cá a Ministra, no fundo a Secretária de Estado, e de facto verem as pessoas o que é que poderia ser feito. Doutor, desculpe que eu vou esmifrá-lo mesmo, porque ninguém me conta essa história a não ser o doutor. Quando é que é mais ou menos quando o jantar, não é, em casa do seu pai, com a Teresa Patrício Gouveia, foi um jantar já pensado nesses termos? Não, social. Foi um jantar social? Foi um jantar social, mas, portanto, é preciso... O doutor, na altura, estava a procurar um comprador, mas que cumprisse também as suas ideias de não fragmentar, não organizar? O que acontece é o seguinte, a Teresa Patrício Gouveia era a Ministra da Cultura. Secretária de Estado. Certo, mas Sim, porque era Ministra da Cultura, pronto, tinha essas funções. Portugal é pequeno, as pessoas conhecem-se todas. E, de facto, eu acho que nesse jantar houve a oportunidade, e sei o que foi jantar e recordo do que se viu, mas não vou falar sobre isso. Eu sei que estávamos 8 pessoas. E portanto, na mesa, e estava ela, e estava o meu pai, a mulher, e estava eu, e mais... E conversou-se de muita coisa, da comida que estávamos a comer, mas quer dizer, tudo seria muito interessante, portanto, criar-se uma situação, e foi a partir daí que ela viu, e não sei o quê, que depois o Estado... O doutor, na altura, já tinha ideia que era melhor isto ser uma coisa assumida pelo Estado? Eu tinha a ideia que isto podia ser um projeto que viria a ser, mas que quem tinha que arrancar com isto era o Estado. Portanto, porque se nós estivéssemos à espera de que se criasse uma fundação para comprar, nem havia fundação, nem havia terreno, nem havia nada. Isto foi, digamos, um trabalho fantástico. A meu ver, eu reputo que este trabalho foi todo da Teresa Patrício Gouveia. Quando ela ouviu o doutor falar nisso, qual é que foi a reação dela? Ela nem conhecia Serralves, imagino. Vamos lá ver. Eu até nem me recordo de vir mostrar a ela isto. Eu não me recordo, porque é assim, eu mostrei ao Presidente da República. Mostrei foi depois? Não, antes. Então, o jantar em casa do seu pai é depois de já cá ter vindo o Mário Soares? Possivelmente. E o Cavaco? Sim, eles vieram na mesma altura. Então, eles vêm primeiro e depois é que é o jantar em casa do seu pai com a Teresa? Não, o jantar foi só para ela conhecer também, para conhecer. O Soares aparece aqui porquê? Enfim, porque quando eu ponho isto à venda, começo a mostrar, e quando vejo isto devia ser interessante para o Estado. Então, faço os convites através da rede de pessoas que o meu pai conhece, isso tudo. Então, há uma coisa bonita. Ninguém vai fazer, o Estado português, que foi quem comprou, para fazer, tem que ter uma base. Não vai comprar uma casa do seu fulano. O que é que eles... Ninguém sabia o que isto era. Serralves era uma coisa que não era visível para fora. Portanto, para ter o destino que veio a ter, era primeiro preciso mostrar, e demorou tempo, porque o que o Estado faz demorou tempo, mostrar às pessoas o que é que pode vir a ser desenvolvido. E por isso é que eu acho que calhou bem a pessoa que estava à frente da cultura, calhou bem a ligação de pessoas do Porto, pessoas muito válidas, digo desde logo o nome do Miguel Veiga, que era muito amigo, meu amigo, mas muito amigo do meu pai, muito amigo da Teresa Gouveia, que fez ligações. O Miguel Veiga, eu penso que ele teve aqui muita importância, mas são coisas que as pessoas não falam umas com as outras. Aquilo que se passou foi o seguinte:
O preço que se encontrou para Eu aqui... acho que a Teresa Patrício Gouveia foi absolutamente instrumental nisto. Notável. Isto, o preço que se encontrou para aqui... Só preciso é de colocar as coisas o preço no que se tempo, encontrou para aqui foi um preço razoável para todos. E depois eu conto-lhe um pormenor sobre isso. E eu, a partir do momento em que se viu, pronto, mas isto, para a grandeza que ali está, não é nada. É muito dinheiro, mas não é nada. Fazer uma fundação e avançar vai ser muito mais caro. Quer dizer, isto não é o que está em causa, não é o preço, o pagamento de preço. O que está em causa é... É depois. Exatamente. Portanto, nós estamos a falar de um projeto... Enfim, é uma coisa... Não, e é um caso único em Portugal, Soutor. Com certeza, com certeza. Eu digo-lhe, eu tenho o gosto eu tenho duas grandes alegrias. Uma foi a venda da Arca d'Água para a Ordem dos Médicos. Eu tinha lá uma proposta do Partido Comunista. Já há muito tempo nunca lhes quis vender, porque iam fechar aquilo, não sei. Eu se quiser ir à Ordem dos Médicos hoje, eu lembro, eu passei lá a almoçar. Quer dizer, e é fantástico, não sei se nunca lá foi, recomendo, é muito bonito, não tem nada a ver com isto, mas é muito bonito. E depois foi isto. Serralves encheu-me as medidas, mas Serralves foi feito. Olha, é a primeira vez que eu vou dizer isto, mas eu tenho a noção que se não fosse eu, não era vendido. Mas eu isso não tenho também... E vou-lhe dizer, nunca ninguém soube por fora, ou me deu qualquer importância, mas a verdade é que eu acompanhei isto do princípio. Fui eu que fiz, fui eu que negociei o contrato. O contrato com o Estado, o Teres Abreu nem quis saber, Jorge, faça isto. Eu com o Teres Abreu não me tratava por tu. Há pessoas que a gente conhecia já advogado, também não era ser, ao Luís, ao Jorge, pronto, era assim, não era por tu. Já com o Veiga era conforme calhava, porque, embora ele fosse meu patrono, dávamos lindamente. Mas os conhecimentos das pessoas é que a própria vinda do Gulbenkian, a Gulbenkian veio cá antes de vir o Soares? Sim, e veio. E eu disse-lhe, olha, e a Gulbenkian, o José Blanco, ele ficou maravilhado com isto. E eu disse, pois, o senhor também sabe, é importante que haja da parte do Estado. A Gulbenkian, a Gulbenkian não pode comprar, se pudesse nós comprávamos. A Gulbenkian tem os seus estatutos, nós temos isto, não podemos. Mas ele ficou maravilhado, disse, pois, mas isto podia ser uma coisa diferente que o Estado podia aqui fazer, há muitas coisas, para a cultura, uma coisa qualquer, só que uma coisa é o palpite. Outra coisa é a realização disso. Como é que o Soares vem cá parar? Quem é que convida o Soares? Fizemos-lhe chegar que disto e ele marca e ficou curioso e veio. E fui eu que estava aqui a recebê-lo. E aqui, ali na porta, e assim como veio o Cavaco veio depois? Foi primeiro o Soares. Veio Soares, depois veio o Cavaco e depois é o jantar. Sabe porque é que eu sei disso? Porque eu gostei tanto Não, isso o jantar até pode ter sido antes. O jantar foi, o que eu quero dizer é, as pessoas eram conhecidas, portanto... Mas o jantar foi absolutamente determinante, porque depois a peça fundamental é a Teresa Patrício Gouveia. Não, mas a Teresa Patrício Gouveia já sabia, portanto, no jantar não se falou o jantar foi social. No fundo... E o Soares, quando vem, o que é que ele diz? Ficou contente. Ele era adepto daquilo. Eu reparo, a Teresa Patrício Gouveia soube disto, soube o projeto. Mesmo antes de o ver, com tudo o que ela lhe foi dito, interessou-se pelo projeto. E depois, ou antes, como o próprio Presidente disse, realmente aquilo é muito bonito, o próprio Primeiro-Ministro disse, realmente aquilo é muito bonito, ela é que começou a trabalhar. Mas ela já sabe que quando avança tem, de alguma maneira, a cumplicidade do Presidente da República e do Primeiro-Ministro, é isso? É assim, ela que criou os factos.
Sim, não há dúvida ela é nenhuma. que criou isto. Eu acho que o Primeiro-Ministro e o Presidente acho que não está fora disso, que nem sequer tem essas funções. Digamos, quando muito influencia e aplaude, porque não há ninguém com o seu juízo e bom gosto, e o Vasco Soares tinha bom gosto, que não aplaudiria um projeto destes. Um projeto destes, qualquer pessoa da cultura tem que aplaudir. Eu gostava de valorizar, de facto, a Teresa Patrício Gouveia foi uma governante que percebeu, desde que teve conhecimento deste projeto, disto existir, ela percebeu o que é que poderia ser. E ela reuniu-se com pessoas do Porto, amigas, e por isso eu cito Miguel Veiga e outros, e pessoas com peso no Porto, para ouvir a opinião deles. E portanto, com essas ligações às pessoas importantes do Porto e pessoas válidas, foram criando as ideias. E aí é que eu acho que há a grande intervenção. Penso, pessoas como o Miguel Veiga, penso que o Artur Santos Silva também lá tenha estado, portanto, pessoas de peso que disseram, não, depois também os particulares, porque aqui a questão não era a compra, a questão era o segundo passo. E, portanto, o segundo passo, eu nisso não fui convidado a intervir, com pena minha, também não me quis intervir, pois eu estava como vendedor, portanto, estava afastado. Mas eu sei que isso é que foi o interessante, que foi, no fundo, construir aquilo que iria ser a Fundação de Serralves. E esse é que foi o grande trabalho que teve primeiro que ser estruturado, e só assim é que o Estado português comprava. O Soutor, na sua qualidade, percebe que poderá haver um interesse de aquisição por parte do Estado, que no fundo a pessoa fundamental nisso é a doutora Teresa Patrício Gouveia, e depois há um tempo em que essas coisas são preparadas. Foi longo, foi curto, sabia que era essa, ou seja, estava confiante que isso ia acontecer? Eu sinceramente sabia, era uma coisa, ou o projeto de algo, de uma fundação, de um museu. Mas quem é que se lembra da ideia de fundação? É assim, para o Estado comprar, o Estado não compra, porque o Estado não compra um imóvel para ter aqui um imóvel. O Estado compra para fazer alguma coisa. Portanto, para o que é que serve isto? Serve para um museu? Isto tem características muito especiais. Portanto, isto houve pessoas pensantes de grande valor que, juntamente com a Teresa Patrício Gouveia, lhe mostraram por A mais B que isto poderia vir a ser uma coisa única. E então, a partir do momento em que se trabalhou essa projeção, é que o Estado se predispôs, porque tinha em visão o que é que poderia vir a ser feito. E veio. Simplesmente, eu aí não tive intervenção direta, mas sabia que só iríamos ter negócio se houvesse um projeto que pudesse ir para a frente politicamente. E depois, isto traz outros pormenores, é uma coisa que é no Porto, naquela altura um investimento grande. É que o investimento grande não foi a compra disto. A compra disto dá para um quadro grande. Quer dizer, parece que estou a brincar, mas é verdade. Não, mas é verdade. O que está aqui é que foi feito uma coisa que todos os anos é enriquecedora. Aliás, por exemplo, a atual Presidente, a Ana Pinho, é fantástico o trabalho dela e o que tem evoluído neste... Quem é que depois prepara a componente jurídica? Quem é que depois vai dialogar consigo para a venda? Olha, foi um advogado que eu, de repente, perdi um nome, que chegou a ser, até fui ver, que depois foi na primeira administração de Serralves, ele foi para administrador. Ele já morreu, era do gabinete
Portanto, ele na altura, depois tinha aqui um gabinete aqui na Forma, na altura ainda era na Baixa, e fui eu sozinho com ele que negociei o contrato. Ele era um advogado do Porto? Era um advogado do Porto. É um nome muito conhecido, mas eu tentei, já morreu, varreu-se-me da história. Ele foi aqui, depois foi membro da direção. Pronto, não lhe vou conseguir porque eu já tentei e não me lembro. Mas estive no escritório dele e ele era um advogado fantástico, aliás, muito admirado nos seus pares. Uma pessoa baixinha, mais baixo do que eu, magrinho, mas com uns olhos e com uma sabedoria. E às tantas ele virou-se para mim, aquela coisa dos advogados, Sr. Doutor, nós vamos fazer isto, mas eu quero a execução específica, quero isso no contrato. Eu disse, Sr. Doutor, olha, nunca fiz nenhum. Pois, mas isso vai ter que ser e tal. Está bem, não tem problema nenhum. Os vendedores querem a vender. Nós, se o Estado fica mais confortável, vamos para isso. Pronto, e depois, por acaso, houve mais uns pormenores que eu disse, e não vou falar disso porque acho que não interessa, mas criei condições muito interessantes para quem vendia também, e fez-se. E vou-lhe dizer qual foi o dia em que realmente se fez, foi no dia 31 de outubro de 1986, e fez-se uma cerimónia aqui no Palacete Vilar de Allen, em que estiveram presentes o representante do Estado e as 3 irmãs em pessoa e o Alexandre, representado por uma pessoa conhecida de Lisboa, pronto, que eu posso lhe dizer o nome, mas que não interessa, mas que não era nem advogado, nem nada. Foi um professor ligado às universidades. Luís Frederico Arouca, Marcos Santos. Marcos dos Santos. Sabe quem é? Sabe. Que também usa o nome de Luís Arouca, que era um professor catedrático. Pronto, conhecia. Maria de Lourdes Gomes Ferreira Leão, Maria Alice, Maria Sílvia, que era... a Maria Alice foi coisa... E do Estado esteve o doutor Manuel Nunes Amaral, que era diretor-geral do Património do Estado. Mas é um modelo absolutamente impressionante. Essa sessão foi pública, não é? No dia 31 de outubro. Pois, no dia 31 de outubro de 86, de facto, e como foi com execução específica, estava no palco o notário, que era um notário conhecido, de Sá da Bandeira, e os convidados do Estado, e estavam a família a vender, que obviamente não convidou ninguém, mas o Estado, pronto, e as pessoas que estavam ligadas, estava cheia, a casa cheia. Pronto, e foi uma cerimónia, mas foi o contrato promessa de compra e venda. E 3 meses depois, isto porquê? Porque os pagamentos do Estado foram parcelados. E eu disse, tudo bem, mas só há escritura com o pagamento total. E então... E então a cerimónia foi? Só depois, 3 meses depois, é que foi? Portanto, houve a cerimónia no Palacete Vilar de Allen, fez-se o contrato de promessa de compra e venda, em que o Estado, representado pelo Dr. Manuel Amaral, e que, de facto, ficou o potencial proprietário, o que seria realizado 3 meses depois, no dia 28 de janeiro de 87. E aí foi uma escritura sem convidados, muito básica, onde se fez a venda com os mesmos outorgantes e pessoalmente, sempre, as 3, e o mesmo representante, desta feita em Sá da Bandeira, no escritório do notário, e aí, oficialmente, o Estado português ficou proprietário de Serralves. E agora, voltando à pergunta que fez inicialmente, porque é que eu fui o primeiro amigo de Serralves?
porque, obviamente, ao fazer isto, fiquei muito contente de ter levado a bom porto por duas razões. Uma básica, de ter feito aquilo que os meus clientes me tinham pedido e que também foi bom para mim, a todos os níveis, e, portanto, por isso. Mas o segundo, fundamentalmente, porque isto, eu não imaginava o que é que ia ser, eu sabia que ia ser uma coisa muito boa, mas era impossível imaginar em 87 o que é hoje Serralves. Pronto, quer dizer, hoje Serralves, para mim, é uma das maravilhas do mundo. É indiscutível. Quem cá venha, fica tudo o que vê e tudo o que tem sido acrescento em que as pessoas nem imaginam como se torna riqueza. Portanto, tudo, por exemplo, o que este arquiteto, o Cisa Vieira, tem feito. Eu nem era sequer um fã do Cisa Vieira, mas aquilo que ele tem feito aqui é notável. Isto está, quer dizer, Serralves cresce, mas cresce por dentro. Quer dizer, não está aqui nada de fora, parece que tudo pertence ao lugar, não é? Da maneira como pertence. E depois, a maneira como se conserva e melhora as coisas que estavam, tudo isto, é para mim sempre uma alegria muito grande quando cá venho, porque sei que estou ligado a Serralves para sempre. E quando eu vendi, fiquei contente, falei e pronto, e passei a acompanhar, porque eu sabia que isto era para uma fundação, era para isto, ia sabendo, e quando acontecia qualquer coisa, convidavam-me. Aliás, e o Teles também, uma vez, na primeira vez que viemos cá, ficamos os dois um ao lado do outro, por mero acaso. Eu disse, Luís, nós é que fizemos isto. Fizemos isto possível. Pronto, quis ser simpático também com ele. Quando eu ouço falar, vamos criar um amigo de Serralves. E eu disse, olha, posso ser? Pode. Olha, então, quanto é que isso vai custar? Eu não sei. Olha, eu quero fazer, fico esse, o da família, que é o mais caro, e vou-lhe dar 100 contos. Mas, isto é só desta vez. Continuo a pagar o valor. Pagarei o normal. E passei um cheque de 100 contos, que na altura era muito dinheiro, mas eu tinha também ganho com Serralves e, sobretudo, estava contentíssimo com o projeto. E disse, olha, eu espero ser o primeiro, portanto, amigo. Mas eu não tinha a certeza. Isso foi com quem, Soutor? Isso foi aqui, com alguém, eu não me recordo. Eu andei à procura, eu tenho isso, mas nem sequer tenho a fotocópia do cheque e da coisa para ver exatamente quando fui. Mas eu sei, como eu estava ligado, vamos fazer, posso-me escrever já. Portanto, antes de ir, eu mandei para a secretaria uma carta com o cheque e tal. E depois recebi o cartão 21 e eu fiquei triste, assim. Puseram os primeiros 20 para os administradores e eu sou o 21, pronto. Só muito mais tarde é que vim a saber que não tinham sido atribuídos. O primeiro cartão atribuído é, de facto, o 21, não há outros. E como eu ainda cá estou, sou e serei, enquanto viver, o sócio número 1 de Serralves, efetivo. E também me satisfaz quando vou ali à loja dizer, olha que sou um sócio muito antigo. Número 1. E tem o seu cartão? Tenho. E é da comigo. Portanto, é engraçado. E foi assim, em conversa, que eu fiquei. O sócio, na altura, não sabia. Quando vi o cartão, até pensei que a administração tinha reservado para eles, ou assim, mas não, eles lá resolveram só fazer assim. E só vinha a saber, uns anos mais tarde, eu sabia que era um sócio muito antigo, da Fundação, mas não sabia que era o número 1, só vinha a saber quando fui convidado nessa qualidade. Soutor, como advogado, e agora passados estes anos todos,
esta solução, de facto, entre o Estado e a posição aqui da forma como a sociedade do Porto se organizou para tomar conta de Serralves é absolutamente ímpar. Não sei qual é que é a sua opinião relativamente a isso. Sim, é ímpar, mas no bom sentido. Sim, no sentido mais positivo. Eu acho que foi das poucas coisas que, assim, normalmente o Estado anuncia, aqui fez. A grande diferença foi esta. Isto foi tudo pensado e comprou-se e logo a seguir movimentou-se. Foi aqui nesta apresentação que eu disse que estive, foi no fundo, as pessoas foram chamadas para tomar conhecimento do arranque de Serralves, da constituição de uma fundação e depois, pronto, com o apoio do Estado, o apoio anual, etc., essas coisas todas. Mas tudo isso começou pequenino. Mas quer dizer, o que evoluiu e continua a evoluir é grandioso. É grandioso demais para poder ter sido pensado que alguma vez se conseguiria, porque eu acho que na Europa isto é ímpar em todo lado. Porque as pessoas podem viver a arte, depois podem viver a arte em vários sítios, em quase todos os sítios por onde andam, e tipos de artes diferentes. Porque tem desde a casa agora recente do cinema, a casa primitiva é colossal. Aquilo é colossal. E agora com a obra, com a intervenção que agora Precisa Vieira fez, está mais museu, mas não perdeu nada do que tinha. Portanto, é uma casa que faz sonhar com outros séculos. E o que é novo está harmonioso, não é? Harmonioso. E o senhor, quando olha para o parque, o que é que lhe diz o parque? Este parque faz-me sonhar. Este parque é daqueles parques que nós vemos em França, que vemos às vezes no cinema. Portanto, isto nem se imagina que é um museu. Eu acho que este parque é um sítio de descanso, é um sítio de beleza. Pronto, eu acho que todas as pessoas têm esse sentimento quando cá vêm. Só se não puderem ver, porque quem estiver cá e tiver de posse das suas capacidades, fica maravilhado. Doutor, 100 anos de Parque de Serralves e o senhor tem aqui uma enorme responsabilidade. Diga-me, tem que dar os parabéns ao parque? Claro, mas dou os parabéns ao parque e estava-lhe a dizer que todo o que foi feito agora, como é que se chama, o Tritop. O Tritop veio, portanto, eu tive a oportunidade de ter visitado e aquilo, quer dizer, até aquilo é outra obra de arte. Pois é. Mas é outra obra notável, que ela faz-nos sentir de maneiras completamente diferentes das que vemos no chão. Portanto, tudo aqui tem surpresas e todas surpresas em que se cria valor. E isto é que eu acho que realmente, assim, eu dou os parabéns, obviamente, ao Estado português porque viabilizou isto, não é? Mas com uma referência à Teresa, portanto, que de facto sem ela isto não tinha avançado. Isso para mim é líquido. Sem ela isto não teria avançado. Aliás, a Teresa Patrícia Gouveia também chegou a presidir aqui em Serralves e pronto, ela está aqui em casa. Ela foi a criadora de toda esta engrenagem e, de facto, todos os presidentes que cá estiveram ajudaram a que isto crescesse. Eu acho que isto é um orgulho para todos os portugueses, e em particular aos que vivem cá, não é, no Porto. Para terminarmos, doutor, o que é que deseja para os próximos 100 anos? Olha, estar cá, a ir vendo. Combinamos os dois daqui a 100 anos, está bem? Vendo como evolui o mais cedo possível, mas, sobretudo, que isto mantenha sempre assim, a qualidade e, portanto, é possível, sempre para fazer, mas fazer bem. E é isto que eu acho que acontece em Serralves.
embora às vezes não goste das pinturas, ou de todas as artes, mas isso não interessa, isto tem que agradar ao mundo, e eu acho que isto aqui é ímpar, é um orgulho para qualquer português, e todas as pessoas que estão aqui, que cá trabalham, todas as pessoas que de algum modo fazem com que Serralves seja conhecido, que abra as portas. Olha, até aqueles dias abertos, 24 horas, isto foi inovador. Ninguém fazia isto. Ou se fazia era lá fora, no estrangeiro, mas aqui em Portugal, isto foi... Eu só vinha à noite, mas depois deixei de vir por causa dos meus olhos e por causa do pó. Mas era grandioso, até isso. Até isso. Mas, olha, eu dou os parabéns na sua pessoa para todos os de Serralves.